Mas hoje é terça-feira e terça-feira é dia de alegria. Produtores de soja e milho de todo o estado de Mato Grosso, né? Fernando Cadori, muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Dejane, bom dia, João Edson, bom dia a todos os ouvintes, né, da Conte FM, a gente sabe o alcance que tem e para mim é uma satisfação estar aqui, poder representar, né, como você disse, por um tempo, os nossos produtores do nosso grande estado de Mato Grosso. E justamente estamos num período de início de muito trabalho no campo. A gente sabe que o trabalho não para na área rural, mas agora é intensificado justamente com a colheita do milho. Cadori, eu gostaria que você explicasse como está esse cenário do milho. Sabemos, já noticiamos, que a seca prejudicou muitas regiões. Agora que o produtor está fazendo a colheita e retirando o grão do campo, já vê os reflexos desse problema ou eles ainda virão? Eles ainda virão pelo fato de que as primeiras áreas semeadas aí são áreas que pegaram mais chuvas, são áreas de irrigação também. Então o Mato Grosso é muito grande e o forte da colheita inicia agora na segunda quinzena de junho, né? E nas regiões mais impactadas um pouco mais à frente, que é a região sudeste do estado, a região de mais de 1.300.000 hectares, a região oeste também. E é uma seca inesperada, visto que esse ano o cultivo foi feito dentro da janela propícia. Algumas regiões a chuva cortou antes do final de março, que é extremamente atípico. E mais uma vez a previsão de safra é frustrada, né, por uma estimativa erroneamente calculada em cima da área de plantio versus a máxima produtividade. Então nos causa muita preocupação. Nós estimamos, como a ProSoja Mato Grosso, com a nossa equipe em campo, nós andamos, eu pessoalmente andei por 28 municípios, que são nossos núcleos, que congrega 40 cidades, as principais produtoras, e a gente estima uma perda de pelo menos 10%. Então, fica um alerta para quem faz as previsões, Conab e outros órgãos, que a previsão de safra se inicie com a área plantada versus a menor produtividade. Conforme o andamento das questões climáticas, das chuvas, vá se evoluindo até se chegar no patamar visual, porque você consegue acompanhar essa evolução em detrimento às chuvas e ao andamento da safra. Qual o problema dessa estimativa muito antecipada e superestimada, então? É um problema gravíssimo para o ouvinte que está em casa, é muito difícil entender os termos da agricultura, mas o mercado estima que você vai ter um volume que não existe de milho no mercado. Então, por uma ponta, força o produtor a vender. O estado de Mato Grosso é extremamente carente de estrutura de armazenagem, parece um absurdo, mas o dito celeiro do país, celeiro do mundo, na verdade é a fazenda do mundo, porque não tem onde armazenar. Então existe uma corrida para vender a preços menores, e aí é onde tem a frustração, o produtor não consegue entregar seus contratos, o contrato futuro ele tem multas, tem uma série de cláusulas contratuais que o produtor, além de ter vendido barato, no caso de não ter, tem que pagar aí uma multa, um achaute que fala, né? Então, além do prejuízo da seca, ele fica com o prejuízo da não entrega. Então é mais um alerta aí de uma luta desde que nós assumimos a entidade para que os órgãos públicos, principalmente o governo federal, a gente tem tido várias reuniões, olhe para a questão do armazenamento no nosso estado como uma questão de política pública, de soberania nacional. E eu gosto sempre de citar exemplos de outros lugares que produzem. A gente está vendo agora a guerra na Ucrânia. Imagine se a Ucrânia não tivesse armazém, né? Ela é um grande provedor do leste europeu, até de uma parte da Ásia, e não consegue exportar. Produz mais de 35 milhões de toneladas, porém tem onde armazenar seus produtos. A gente tem que pensar que uma hora um problema pode acontecer. A gente pode ter uma barreira portuária, nós podemos ter um declínio no consumo dos nossos principais fornecedores. O que um Estado vai fazer com o grão? Vai jogar fora? Qual seria a defasagem hoje, Fernando? Hoje o Estado tem 50% da capacidade de armazenar o que produz, a metade. E o mais grave não é isso. Dessa capacidade instalada, que já é pouco, só 30% está com o produtor rural. Sim. Então a grande concentração que já é deficitária está na mão de adquirentes, de trades, de cooperativas, de prestadores de serviço. Isso é um problema muito grave para quem está em casa entender, porque vocês imaginem uma safra de 35 milhões de toneladas ou 40 de milho, 36 que a gente estima esse ano. Ela precisa ser escoada quando você não tem armazém em 2, 3 meses. Então o frete encarece.
É ruim para o transportador, porque as empresas surfam na sazonalidade do frete, uma hora pagam um frete alto, depois pagam um frete que não consegue nem manter os custos do caminhão. A gente sobrecarrega as nossas vias já sobrecarregadas, né? Imagina ao 63, a gente poderia tirar o grão por 12 meses, se tivesse capacidade estática, a gente tem que concentrar em 3. Então não adianta fazer ferrovias, interligar modais, fazer rodovias, se tiver que continuar tirando a safra do estado em 2 meses. Então é bom para o produtor, é bom para a população brasileira, é bom para as estradas, que é onde se produza ter armazenamento. Nesse sentido, a gente tem buscado políticas públicas, mudar conceitos. Aí, políticas públicas não é para o governo fazer armazém, não, é para o produtor investir e ter créditos que ele consiga amortizar com uma infraestrutura aí a longo prazo, que o pecuarista tenha também, que o suinocultor tenha. A gente vive uma situação que é engraçada. O Mato Grosso produz 3 vezes mais milho do que consome. E a gente vê, às vezes, falta de milho para os animais do nosso estado. Então, nós estamos num oásis de produção de milho, né? E às vezes falta porque não existe uma política de armazenamento para que o pecuarista tenha a sua capacidade estática, para que ele compre antes. Enfim, então é um problema sério, é um gargalo que a gente tem olhado com bastante atenção. E é um produto que é perecível, ele estraga. A questão da qualidade do alimento também passa pela armazenagem, né? Também passa pela armazenagem, né? Como eu disse aqui, não tem como você deixar um grão no tempo. Então, se a gente tiver qualquer problema inerente à logística ou a mercado, os Estados Unidos e China ficaram por 1 ano e 6 meses sem comercializar. Só que o americano tem 2 vezes a capacidade de armazenar o que produz, né? Então, a FAO recomenda que qualquer nação, né, tenha pelo menos 1,2, 1,3 vezes a capacidade de armazenar o que produz. E estamos perto de chegar disso, uma previsão disso, a como o produtor hoje construir a sua estrutura? Olha, sinceramente a gente tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Hoje nós temos aí uma taxa de crescimento da construção de armazéns em torno de 2,3%, 2,4% ao ano. Para que a gente equalize o déficit estático, que é a falta de armazém, nós precisaríamos crescer a 27% ao ano, portanto 10 vezes mais durante uma década. Então não é uma tarefa fácil. Mas graças a Deus a gente tem conseguido romper essa barreira, né, tanto do lado governamental quanto do lado da consciência do produtor, né? De nada adianta você produzir ali se você não tem como guardar seu produto. Às vezes você vende o que você não tem porque você precisa dar destino para aquilo. Então todos ganham aí com um país que tenha infraestrutura, e armazenamento nada mais é que infraestrutura também. Qual que seria a estratégia hoje, Fernando, em termos de políticas públicas, para superar essa dificuldade? Nós precisaríamos que essa diretriz ficasse carimbada dentro do Plano Safra, é o que a gente tem feito através do ministro Marcos Montes em Brasília, do Ministério da Economia, porque para quem não sabe, os ministérios eles não têm um recurso próprio, eles não têm uma rúbrica própria. Então, o Ministério da Agricultura busca verba no da Economia, o da Infraestrutura busca verba no da Economia. Então nós precisamos que essa mentalidade primeiro seja, entre nos órgãos competentes, que o Ministério da Agricultura já entendeu, e depois no Ministério da Economia também, e que essas políticas joguem dentro do Plano Safra créditos para que o pequeno produtor, para que o médio produtor consiga fazer seu armazém. Eu não estou falando de grandes propriedades, a gente fala, o cara que planta 100 hectares pode ter seu armazém. Nos Estados Unidos, se planta 50 acres, você vai lá, o cara tem a estrutura de armazenamento dele. O cara que tem uma pequena criação, que tenha fluxo, precisa ter seu armazém, porque ele consegue comprar, senão o nosso milho acaba indo embora e o pecuarista, o suinocultor acaba tendo que pagar caro porque não tinha onde guardar o produto, que as empresas compram antecipado, margeio no produtor de carne e, no final das contas, margeio na população, em nós consumidores, na dona de casa, em quem vai na prateleira do supermercado para comprar, ainda mais nos últimos tempos aí que a gente tem visto o poder de nossa compra defasar.
E Cadore, você citou aí o plano safra, né? Que a armazenagem precisa estar nesse contexto. Qual a expectativa, então, para a próxima safra e com o custeio da liberação do plano safra? A gente já chegou a junho e ainda está se discutindo o plano safra 21-22, que foi interrompido, suspenso num tempo. E qual que é a expectativa para o próximo, então? O produtor realmente vai ter acesso a esse dinheiro? Olha, a gente tem ido algumas vezes a Brasília justamente para recompor o que faltou. Para quem não sabe entender, o aumento que se teve em toda a cadeia produtiva. Por exemplo, uma máquina triplicou de valor. Fertilizantes praticamente quadruplicaram. O custo de produção aumentou em reais e aumentou em volume de grão para se produzir. Então, obviamente, aquele recurso do Plano Safra não foi suficiente para comprar a mesma coisa que se comprava em outros tempos. Nesse sentido, precisou se recompor e agora a gente precisa que num ambiente de Selic a 12%, 13%, o crédito tenha algum tipo de atratividade por conta que a produção agrícola, ela depende disso, né? Porque o produtor é tomador de custo. Então, nós não sabemos, o Ministério da Agricultura não conseguiu nos direcionar ainda, a gente tem cobrado e a nossa parte a gente tem feito, que é mostrar os gargalos, mostrar o que é necessidade. Graças a Deus o nosso produtor de leste a oeste, norte a sul está trabalhando tecnificado da porteira para dentro. O que a gente tem são os gargalos externos. Mas a gente corre um risco muito sério, e não é ser pessimista, é olhando para o cenário. A gente sofre um efeito manada, né, como a gente já sofreu em outras épocas, e com custo elevado. E a produção sendo lastrada e a viabilidade sendo lastrada na máxima, a gente corre um risco muito grande de a hora que a gente tiver uma queda aí nos preços das commodities, aí a gente tem uma crise semelhante aí de 2004, 2005 no agronegócio. E o produtor já está fazendo todo o seu planejamento, já tem toda a programação para a safra que vai ser cultivada a partir de setembro. Sim. E aí, como é que faz essa safra com esses custos mais altos? É extremamente difícil, porque a agricultura não para, né? Porque os investimentos são de longo prazo, as máquinas agrícolas e tudo mais, não dá para se deixar de cultivar. A gente teve um aumento aí de 400% dos fertilizantes, injustificável. Chega a ser revoltante, porque a primeira alegação era que o problema era do custo, energia e petróleo, depois das barreiras portuárias. Nada justifica um aumento de 400%, o produtor vinha pagando e há pouco tempo atrás as empresas, que é praticamente um monopólio do fertilizante no país, 4 ou 5 empresas detêm grande fatia do mercado, a maioria, uma divulga lucros líquidos de 900% a mais no primeiro trimestre de 2023, 2022 em relação a 2021, outra de 600%, outra aumentou 67 vezes o faturamento líquido. Então, a gente citou isso para a frente parlamentar semana passada, a gente precisa que o governo não interfira, porque nós vivemos num ambiente econômico livre, mas que os órgãos de fiscalização verifiquem se não há formação de um cartel na questão dos fertilizantes. Porque quem paga a conta, como eu falei aqui, não é só o produtor. Quando a agricultura vai mal, quando a pecuária vai mal, a população, nós como cidadãos, acabamos pagando a conta também. Então, a gente fala muito em explorar as reservas minerais nossas, mas isso é para longuíssimo prazo. O que a gente precisa é monitorar se não tem alguém em meio a uma guerra, em meio a uma pandemia, se aproveitando da população brasileira e da população mundial, de fato. Bom, Cadore, vocês encerraram ontem uma rodada aí por municípios de Mato Grosso, quase 30 municípios, e também é uma oportunidade para ouvir o produtor, o anseio do produtor. Como é que foi este ano o Circuito AproSoja? É uma via de mão dupla, né? A gente leva informação e colhe também para que a gente trace as diretrizes da entidade e saiba se o que a gente está fazendo como ações é o que atende de fato o setor. Então as reclamações são sempre as mesmas, a infraestrutura, nesse ano o custo está gritando, né, como a gente já falou aqui. A gente tem alguns problemas fitossanitários, como cigarrinha no milho, né, como algumas regiões as doenças na soja, o tombamento. A gente tem uma série de problemas. Mas o grande foco do nosso circuito esse ano foi a questão da comunicação, né, o que a gente tem feito aqui.
né? Nós elegemos uma pessoa que conversa com a sociedade no nível urbano dos grandes centros, para que ele conhecesse o nosso sistema de produção, porque além de tudo que a gente coloca aqui, o Mato Grosso, nós cidadãos, acabamos, como cidadão urbano, falando mal do que a gente tem de melhor aí. Imaginem o ouvinte que a gente recebe críticas do presidente da França, que eu costumo citar sempre, que usa quase 70% do território, que usa só energia de fonte suja, nuclear, carvão mineral, gás natural. Nós aqui no Mato Grosso usamos 10% do território, um pouquinho mais, 11%, preservamos, produzimos, não temos infraestrutura, não temos logística, e aí quem não conhece acaba reproduzindo um discurso daquele que é econômico, travestido de ambiental, e a gente acaba pagando o preço da falta de conhecimento da população, e é uma falha nossa. Então esse circuito também, a gente vai em busca de tentar alçar voos maiores aí na comunicação, principalmente com os grandes centros urbanos, mostrando simplesmente a realidade. Essa questão de imagem da agropecuária brasileira, o que você acha que precisa ser feito para ser entendido? Digamos que para essa parcela da população que desconhece e critica muitas vezes, ter orgulho do que é produzido no Brasil, assim como a gente sabe e percebe que o norte-americano tem orgulho da sua agropecuária, que o europeu também tem. Bom, primeiramente é uma questão cultural e histórica, porque a gente observa isso na Europa, nos países milenares aí, na Ásia, na Europa, na América do Norte um pouco menos, mas na migração veio assim, porque geralmente países que foram dizimados pela fome, ambientes de guerra, né, que tiveram adversidades, que sabem o que é a falta de alimento, por natureza, respeitam quem produz alimento, porque sabem da importância e sabem o que é a não suficiência alimentar. E a gente não teve isso, graças a Deus, no país. Então a gente tem um desafio que é mostrar para a população que primeiro a gente produz de maneira correta, como nenhum outro lugar do mundo, né? E que o nosso Brasil, o nosso país, o produtor rural é um trabalhador como qualquer outro. Então, por muito tempo, eu acho que aquela maneira, aquela revolta da pessoa estar ali no campo, eu estou produzindo e estou levando pancada, o discurso muitas vezes soa arrogante. O cara está ali, ele fala, poxa, eu estou fazendo meu trabalho, a gente preserva e todos acabam falando mal. Então, primeiramente, nós somos cidadãos brasileiros, mato-grossenses, produtores rurais, como você que é comunicadora, como a pessoa que é comerciante, como a dona de casa. Primeiramente, a gente é o cidadão. Depois, a gente está lá produzindo alimento. Então, esse é o primeiro passo, nos colocar como cidadão, primeiramente. E depois é levar o nosso discurso para os grandes centros, que é o pregar para convertido, que é falar em casa. Sim. Não adianta nada eu falar que eu preservo lá em Primavera do Leste, a minha cidade, lá em Sorriso, lá em Paranatinga, lá em Lucas do Rio Verde, todo mundo já sabe. Nós precisamos chegar naquele jovem que anda de elevador, que nunca saiu ali de São Paulo, que está lá em Belo Horizonte, e para que isso aconteça, a gente precisa dessas parcerias com pessoas que se comuniquem em massa. E o primeiro passo é trazer essas pessoas para cá, e nós não tentamos convencer eles de nada. O simples fato de andar no nosso estado, não precisa falar mais nada. O Caio é um exemplo disso. Quem conversou com ele há 40 dias atrás e conversa hoje, ele fala abertamente, fala, cara, eu sempre fui um defensor, mas não conhecia. Fui criado em apartamento, no ambiente urbano paulista, e é inadmissível, inclusive ele fala com raiva das críticas que a gente recebe e são reproduzidas de maneira inverídicas aí, pelo ambiente urbano, e enfim, então a gente passa por essa questão de primeiro nos colocar como cidadãos e levar a nossa realidade para pessoas que se comunicam em massa, para vocês que estão aqui, fazem um papel importantíssimo, né? A gente enxerga a comunicação, os meios de comunicação como um aliado, como um parceiro, não só do nosso setor, mas do Estado de maneira geral. Nós temos um questionamento que vem de um parceiro nosso, Cadori, que é o Antônio Luiz de Pontes e Lacerda. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, Dejane. Bom dia também o nosso entrevistado, Fernando Cadori, representando a nossa AproSoja. A minha pergunta é quanto ao mercado de carbono. Como que a AproSoja está tratando este assunto? Já que falamos de produção de grãos
O etanol de milho, por exemplo, uma fonte de energia limpa que emite 85% menos de gases de efeito estufa, é renovável e contribui para toda uma cadeia produtiva. Como que esse assunto está sendo tratado na nossa AproSoja, Cadori? Bom dia, Antônio Luiz de Pontes Lacerda. Bom dia, Antônio Luiz, obrigado pela pergunta aí. Coincidentemente, desde que assumimos aí, a gente está trabalhando nesse fato. Por quê? A gente ouve falar de carbono, sequestro, emissão e tudo mais, a gente decidiu saber de como funciona isso. Então, mas de maneira científica. Então, a AproSoja contratou a Universidade de São Paulo, Exalc USP, através do professor Dr. Carlos Eduardo, maior especialista em carbono do país. E nós resolvemos quantificar. Será que a agricultura, a soja seguida de milho, ela emite, ela sequestra? E ao longo desse ano e meio a gente tem resultados agora sendo publicados em revistas científicas que são impressionantes. Sem contar as reservas legais, que só acontece no país, né? E o tanto que o produtor tem que preservar pelo Código Florestal. A nossa agricultura tira da atmosfera, por hectare por ano, na soja seguida de milho no sistema de plantio direto, 1.600 quilos de carbono por ano. Então o produtor tem feito isso de graça, né? E nós precisamos ou comercializar isso, que não é o intuito, ou acabar com a narrativa de uma vez por todas, que não é admissível. Que além de toda a preservação ambiental, que por si só já sequestra carbono na floresta em pé, dentro das propriedades dos produtores, que preserva isso com o recurso próprio, o manejo agrícola tira da atmosfera 1.600 quilos de carbono por ano. Então, isso é uma pesquisa feita levando como parâmetro a metodologia internacional aceita pela comunidade científica internacional. Então, nesse sentido, o que a AproSoja está fazendo? Primeiro, a gente quantificou cientificamente. Na outra ponta, a gente tem o programa Soja Legal, que é onde coloca os produtores em linha com todas as exigências internacionais, seja trabalhista, seja ambiental, enfim. E na outra ponta, a gente está buscando sistematizar uma plataforma para que a gente consiga valorar tudo isso. Como eu disse aqui, o intuito não é colocar valor. Ou tem dinheiro para pagar o carbono que o Mato Grosso retira, e nós não somos nem carbono neutro, a gente ajuda a sequestrar da atmosfera, ou a gente acaba de uma vez por todas de falácias como a do presidente Macron aqui, que eu citei e cito de novo, como outros líderes de outras nações que nunca deveriam estar falando para o Brasil. E eu emendo aqui dizendo que, além de tudo esse absurdo que a gente cita, nós temos um déficit na balança comercial com a França. O único país que o Brasil é superavitário é a China. Então vejam bem, Carrefour está aqui vendendo com a rede de varejo, as marcas de carro estão aí, Peugeot, Renault e tudo mais, eu não tenho problema nenhum em falar. E com que sustentabilidade eles produzem? Qual a fonte de energia que a França usa? Né? Você já parou para pensar, a hora que o cidadão brasileiro começar a olhar, vai no Google, olha na margem do Rio Sena, não tem um pé de árvore. Aí eu vou lá e compro um carro de uma marca dessa que eu falei, e eu não questiono o país de origem. E nós somos questionados, preservando aqui no nosso estado 60 e poucos % e tudo mais. Então o jogo está tão invertido que a gente acaba comprando do país. Você vai lá e compra o queijo francês, que é produzido por vacas que estão no morro, numa encosta, que você não pode nunca pensar em sonhar em desmatar aqui no nosso estado. Então essa venda que a gente tem, ela só vai ser retirada, e não adianta eu falar, o Fernando, o presidente, falar, ou qualquer outro agricultor falar. Nós precisamos que pessoas que se comuniquem em massa falem isso. É isso. E aí a gente precisa também que esse trabalho, né, seja reconhecido, sim, que as pessoas busquem informação. Se tem alguma dúvida antes de falar, vá até uma propriedade, entenda os processos, né? É o que eu sempre falo, quando a gente tem conhecimento e informação, a gente também amplia a nossa visão, o nosso horizonte. Fernando Cadori, presidente da AproSoja Mato Grosso, agradeço a participação, coloco sempre à disposição os microfones aqui do Bom Dia Agro, do Giro Conte, do grupo da Rádio Conte, para a AproSoja e para qualquer outra entidade também que possa falar do nosso agro. Muito obrigado, em nome dos nossos quase 8 mil produtores. Para nós é muito importante espaços que nos permitam debater, discutir, colocar, e aqui a gente não coloca opiniões, né?
a gente coloca dados, fatos, e a ProSoja Mato Grosso está aberta para qualquer ouvinte, para qualquer cidadão matogrossense que queira entender como funciona a nossa produção, que queira entender como funciona a parte ambiental. Então, as portas estão abertas aí. Muito obrigado.